dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com você nessa sexta-feira. Que a paz e a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Que a alegria do Senhor esteja no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem feito orações? Você tem falado com Deus? A oração nada mais é do que conversar com Deus. Às vezes as pessoas elas confundem, elas tornam isso algo como se fosse mais complicado do que de fato é. Mas na verdade, oração é simplesmente conversar com Deus. Conversar com alguém que nos ama. E Ele é uma pessoa. Ele nos ouve, Ele se importa conosco e Ele quer ouvir a sua voz. A Bíblia diz para nós no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que antigamente, de muitas maneiras e em muitas ocasiões, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas. Mas nesses últimos tempos, Ele tem nos falado por meio do Filho. O Filho é Jesus Cristo. Depois também nós vemos que o Espírito de Deus fala por meio da igreja e fala aos corações. Nós vemos um Deus que fala, mas que também quer ouvir os seus filhos falando com Ele. Deus não precisaria da nossa oração, porque Deus sabe tudo que tem no nosso coração, mas Ele é um Deus de relacionamento. E Ele não pula as etapas daquilo que nós queremos. Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, e nós precisamos expressar a Ele a nossa vontade. Também expressar a Ele as nossas angústias, expressar a Ele o que nós precisamos. E Deus, ouvindo a nossa oração, nos atende. Não apenas nos socorrendo, mas nos atende também dando maior graça, dando o chamado, a vocação, nos atende nos enchendo com seu Espírito. Deus nos atende dando sabedoria. A Bíblia diz que do alto vem toda a sabedoria que precisamos. E ela é diferente da sabedoria dos homens. Eu gostaria de ler um texto hoje, então, está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Antes de tudo, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivam vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, a nossa oração sempre tem que ser em favor das pessoas. E aqui diz inclusive em favor das autoridades. Nós estamos numa época de eleição e tem muita gente usando a sua oração até para ofender. Eu já ouvi até oração, um tipo de oração que Deus não ouve, né? Que a gente chama de oração feiticeira, que é aquela oração que você deseja o mal do outro, né? Que você deseja até a morte. Eu já ouvi esse tipo de oração por aí. Mas Deus não atende esse tipo de oração. Deus não atende. Porque aqui diz que nós devemos orar em favor de todos os homens e em favor dos reis e daqueles que exercem autoridade. Aí você vai dizer, mas pastor Dionísio, o apóstolo Paulo não conhecia quem exerce autoridade hoje para saber, né? E se for eleito esse ou aquele, o que eu vou fazer? Vai orar em favor. Quando ele estiver empossado da autoridade, você tem que orar em favor dessa pessoa, pedindo a graça e a misericórdia de Deus e a sabedoria de Deus para esse governo. Então você vai dizer, mas Paulo não sabia como é que ia ser nos dias de hoje. Gente, nos dias de Paulo era muito pior. Quando ele fala orar em favor dos reis, das autoridades, ele está falando na época em favor do Império Romano, que era um império opressor, que maltratava os cristãos, que perseguia a igreja, que matava judeus. Inclusive ele foi preso pelo Império Romano várias vezes e ele vai ser morto pelo imperador. Então você pensa assim, gente, ele diz para orar em favor dessas pessoas, sim, porque Deus ama todas as pessoas e a vontade de Deus é que essas pessoas sejam salvas.
No momento em que Paulo foi preso, por exemplo, ele perguntou para Deus, mas por que eu estou sendo preso? Mas na verdade lá no chamado dele, Jesus já tinha deixado claro que Paulo seria levado prisioneiro para poder pregar aos reis, aos magistrados e às autoridades. Olha só, Deus se importa tanto com as autoridades. Inclusive Deus quer salvar essas pessoas, que levou Paulo para a prisão para que ele fosse levado até as autoridades e então pudesse pregar o evangelho de Jesus Cristo para elas. Porque Deus se importa com todas as camadas da sociedade. Então, digamos que Paulo fosse lá na porta do palácio do imperador romano, dos magistrados, assim, eu quero pregar o evangelho para vocês. Ninguém ia abrir a porta para ele entrar. Agora, como ele foi preso e tinha um julgamento para acontecer, as autoridades tinham que ir para tomar decisões e tinham que ouvir o condenado. E aí Paulo pôde pregar. Olha que interessante o que Deus faz. Porque Deus se importa com todos os homens. Isso eu quero dizer para você uma coisa: tem alguém perseguindo você, tem alguém fazendo mal para você, ore por essa pessoa. Ore em favor dessa pessoa. Ore pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Espírito Santo toque esse coração, pedindo conversão, pedindo salvação. Ora repreendendo as trevas, repreendendo os demônios que prendem a mente dessa pessoa e ora abençoando essa pessoa. Pois essa é a vontade de Deus. E aqui diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu quero hoje incentivar você a orar, sabe? A orar. Também diz assim, no versículo 5, que é a sequência aqui, diz assim: porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amanhã eu vou conversar um pouco mais com você sobre esse mediador, mas eu quero dizer para você o que isso significa. Você e eu devemos orar a Deus, oramos ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que leva a nossa oração até o Pai. E quando nós oramos em nome do Filho, nós oramos na autoridade do Filho, unidos com o Filho, o Pai nos atende. Jesus disse: até agora nada recebeste, porque nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei, Jesus disse. Está no livro de João, queridos. Então eu quero incentivar você a orar, e orar em nome de Jesus, com orações de bênção. Sim, nós devemos ter também orações de batalha espiritual, sim, mas nossa batalha espiritual é contra os demônios, é contra as forças malignas, não contra pessoas. Amém? Então, que as nossas orações sejam em prol de uma vida mansa e tranquila, em prol de todas as pessoas. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos em oração nessa sexta-feira. Numa época em que o Brasil está muito dividido e tantas pessoas estão se levantando uns contra os outros. Senhor, nós pedimos misericórdia e perdão para muitas pessoas que dentro da igreja estão, nesse momento de polarização política, ofendendo o seu irmão. Estão usando, Senhor, dos pretextos e dos motivos políticos para ofender, para segregar, para separar. Nós oramos hoje, Senhor, em prol de todos os homens, independente de ideologia, de visão política, de classe social. Nós oramos hoje em prol de todos os homens, pedindo que o teu pleno conhecimento chegue a todos. Oramos pelas autoridades que estão empossadas hoje, que estão trabalhando, Senhor. Dá sabedoria a esses homens. Dá discernimento, Senhor, para que tenhamos vida mansa e tranquila, próspera e saudável no Brasil e por onde esse devocional chegar a todas as nações, onde há o teu povo, que ali haja vida mansa e tranquila. Nós pedimos, Senhor, dá sabedoria ao povo para escolher seu novo governante no Brasil, nos estados onde tem eleições. E aquele que for eleito, Senhor, nós pedimos a tua graça e sabedoria sobre essa pessoa. Discernimento, entendimento, visão, para que a nossa nação prospere, que haja paz e alegria. Nós abençoamos o próximo governante do Brasil.
Seja quem for, nós a abençoamos desde agora. Nós declaramos que nós não vamos fazer uma guerra política, porque não é para isso que a Igreja de Jesus Cristo foi chamada. A Igreja de Jesus Cristo foi chamada para fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Porém, Senhor, nós repreendemos os espíritos malignos de corrupção que agem no meio político, levando os homens ao furto, ao roubo, à corrupção, à mentira, à manipulação. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. Nós mandamos que as trevas vão embora dessa nação. Nós repreendemos também a má gestão, a falta de sabedoria, todas as forças malignas que operam para trazer divisão, nós repreendemos. Também divisão nas casas, nas famílias, na vizinhança, no trabalho. Nós pedimos, Senhor, traz união, traz paz entre as pessoas. Que a tua igreja seja lugar de bênção e não de maldição. Que não sejamos povo de homens, de governantes, de partidos, mas sejamos um povo de Deus. Que o nosso partido seja o reino dos céus. E que a nossa bandeira seja Jesus Cristo. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos paz. Abençoa quem está me ouvindo agora, Senhor. Dá paz, dá sabedoria, dá discernimento, dá tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que legal, queridos, poder compartilhar o devocional com vocês. Estarmos juntos. Amanhã estaremos juntos com mais um devocional de fé. Um grande abraço e até amanhã no nosso devocional.